Proerd é talvez a coisa mais fantástica que aconteceu nos meus, hoje, 44 anos de atuação em segurança pública. Mas quando o então capitão Pérez trouxe para o 11º Batalhão, o Proerd, teve uma formatura grande no ginásio da brigada. E um instrutor do Proerd, que era meu conhecido, me convidou para que eu participasse. E eu fui naquela atividade meio contrariado, tipo gato a cabresto, né? E cheguei lá, me encantei com o resultado junto às crianças, me encantei muito mais também com os policiais militares que atuavam como instrutores do Proerd. Eles estavam absolutamente felizes, realizados, e diante de toda aquela carga emocional, não tem como ficar indiferente. Então passei a acompanhar, e em um período onde eu já subcomandante do 1º Batalhão, tinha os instrutores do Proerd, né? E passamos então a incentivá-los a fazer formaturas diferentes. Então na época fizemos uma formatura na beira do Guaíba, num pôr do sol, em dezembro. Fizemos uma formatura num circo que estava se apresentando na área do batalhão e coisas desse tipo. E logo em seguida, pela mão da então Major Silva e Major Silon, até pela interface que eu já tinha com o Proerd, me convidaram então para fazer o curso de instrutor. Então eu já fui fazer o curso de instrutor como tenente-coronel. Passei a dar aula do Proerd, a ir para dentro da sala de aula. E encerrei a minha carreira, depois até o posto de coronel, dando aula. Então eu me orgulhava de dizer que talvez eu fosse o único coronel no Brasil que tinha a turma de Proerd. Olha, a minha ligação hoje é uma ligação visceral. Foi uma transformação muito grande. Entrar para o Proerd foi uma transformação muito grande, profissionalmente falando e pessoalmente falando. Eu entrei em 2007. Até então, eu conhecia o Proerd como comandante de companhia. Eu tinha um sargento que formava os alunos, mas eu não conhecia o programa fundo. Em 2007, eu fui classificada como coordenadora estadual do Proerd, no departamento de ensino, e foi aí que eu fui conhecer como era o programa, como era a formação. Foi uma época assim, nós ainda não éramos um centro de formação reconhecido pelo programa dos Estados Unidos. Nós ainda não tínhamos essa certificação. Então, começamos com o apoio de Minas Gerais, que é um centro de formação certificado, nós começamos a formar os nossos não só os nossos instrutores, mas os formadores dos instrutores. Então foi um apoio fortíssimo de Minas Gerais, a gente começou a fazer os nossos cursos, fizemos os nossos cursos de mentores, que são aqueles que formam os instrutores, e eu também fiz o curso, porque eu também não tinha. Então, quando eu fiz o curso realmente ele é transformador. O currículo do curso, para nós que somos policiais, que a gente é muito formado dentro muito dentro de uma forma, né, uma coisa muito assim, ele é um curso maravilhoso, ele é um curso que além da didática e do programa, ele mexe muito com o teu interno, porque a gente dança, a gente canta, para poder depois trabalhar com as crianças. Então, assim, para mim aquilo ali foi um marco na minha vida, né? Bom, eu fiz o curso de formação de instrutor, né, lá no ano de 2008. Eu recém tinha sido formada capitã na brigada e cheguei no município de Santa Cruz, fui classificada lá. E aí a tenente Luzelane, na época, me indicou, ela era facilitadora do Proerd, né, e me indicou, vai ter um curso, capitã, vem fazer o curso. E eu fui fazer o curso no Vale do Rio dos Sinos. E assim começou a minha história. Adorei o curso, né, me identifiquei bastante assim com a metodologia. E aí voltei para Santa Cruz e já comecei a dar aula. Aí passados alguns anos, eu retornei para Porto Alegre, tive a oportunidade de trabalhar também na coordenação do Proerd. E quando eu estava na coordenação, eu fui convidada para fazer o curso de mentor. Fui fazer o curso na polícia, na PEMERG, na Polícia do Rio de Janeiro, né? Fiz o curso de mentor lá. Retornei
Pude atuar como mentora em outros estados, né? Fui para o Pernambuco. A gente tem uma parceria muito boa assim com outros estados, né? Atuei lá, participei de cursos aqui no Rio Grande do Sul também. E mais recentemente nós fizemos que nem o Coronel Silon fala, né? Ele e o Major Fabiano fizeram uma passagem de bastão quando eles pegaram os mentores mais antigos e nos capacitaram assim para que a gente possa conduzir os próximos cursos na função de facilitador, que nada mais é do que um coordenador de curso. Então agora também temos alguns coordenadores de curso e eu também sou uma delas. Bom, minha história começou em 2001 com o curso de instrutor, fui mentora por 9 anos e em 2010 eu assumi como pedagoga dos cursos de formação dos novos instrutores ProERD. E teve um período bem gratificante assim dentro desses 10 anos, que foi a renovação, né, um curso novo de mentores que veio para fortalecer um grupo de policiais militares em grande número, né, que deu para dividir assim em diversos cursos simultâneos. Foi um período bem importante assim para o desenvolvimento e o crescimento do ProERD. Foram muitos cursos, né, de 2000 até praticamente 2020, eu trabalhava direto no curso de formação dos instrutores. Então, praticamente, eu acompanhei o crescimento assim do ProERD aqui no Rio Grande do Sul. Tive a felicidade de servir em Livramento, onde comandei o 2º Regimento e o Comando Regional da Fronteira Oeste. E aí tem uma peculiaridade bem interessante, porque a gente trabalhava em Livramento e tinha a turma de ProERD nas escolas de Livramento. E naquela região ali é bastante comum as crianças que moram no Brasil estudarem no Uruguai. E como é que a gente sabe e identifica? Porque carinhosamente, como o pessoal lá da Fronteira da Paz diz, né, atrás daquele top tem uma criança. Ou seja, é que as crianças que estudam nas escolas do Uruguai, todas elas usam um uniforme muito característico, que é um tapa-pó branco, um jaleco grande, né, e um top enorme, né, um top assim. Então tu identifica de longe aquela criança que é estante. E nós tínhamos, mas elas moram no Brasil. As crianças daqui a gente está dando ProERD. E as crianças daqui que estudam lá? Fomos, através da polícia uruguaia, buscar contato com a Secretaria da Educação do Uruguai, ali de Rivera. E aconteceu lá o que aconteceu com o ProERD aqui no Rio Grande do Sul no início, uma rejeição por parte da comunidade escolar. No primeiro momento é isso que acontece. Como nós já dominávamos a história aqui do Rio Grande do Sul, sabíamos que essa rejeição poderia acontecer. Nós fizemos um encontro regional de instrutores do ProERD e trouxemos professores, pedagogos e policiais do Uruguai para ver como é que isso funcionava. E foi muito legal porque eles entenderam a mensagem, entenderam o processo e nós tivemos então, através do instrutor, mentor Luiz, que até hoje está nativa lá em Livramento, o primeiro brasileiro a dar aula de ProERD no Uruguai. Então ele começou a dar aula lá quando a gente comandava lá. E o Luiz foi o escolhido para essa tarefa pelo domínio da língua. Né? Ele era fluente, enfim, como se diz na fronteira, um doble chapa. Depois eu fui transferido e vim para Pelotas. E aí ajustamos com Silon e Silvia para que nós pudéssemos fazer um curso de instrutores do ProERD em Pelotas e convidamos policiais uruguaios. E nós tivemos ali um total de 8 policiais uruguaios fazendo o curso. E levaram e passaram a aplicar o ProERD no Uruguai. E passamos a denominar o ProERD binacional, formaturas do ProERD que nós passamos a realizar, então, mesmo já servindo em Pelotas, mas com o pessoal lá de Livramento, na Fronteira da Paz, onde nós colocamos, de forma simbólica, né, as crianças do Brasil no lado uruguaio e as crianças uruguaias no lado brasileiro. E com instrutores brasileiros e uruguaios. E essa é uma atividade que levou o nosso ProERD aqui no Rio Grande do Sul a ter um reconhecimento internacional. E depois, em
eu não me lembro mais a data, o tempo vai passando, mas nesse encontro internacional que o DARE promove, nós tivemos a oportunidade de ir até a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, e fazer uma exposição de como funcionava o ProERD binacional, ou seja, expandimos o ProERD não só para as cidades do estado, mas além fronteiras, para um outro país, né? Então essa foi uma experiência muito exitosa, né? E nós temos aí nesses visionários, que nem hoje Major Pérez, Tenente Benz, Maders, Silon, pessoas que ergueram esta bandeira, e nós sabemos que até hoje é o que faz a diferença. Quando eu entrei para a coordenação, eu não tinha o curso de instrutor. Aí eu fiz o primeiro curso que teve, eu fiz esse curso e a partir dali eu me habilitei como instrutora. Aí eu comecei a dar aula em 2 escolas, porque era onde eu conseguia pelos horários, né? Então foram as primeiras turmas que eu formei, que eu tenho um carinho imenso até hoje, né? Através de rede social a gente consegue ainda se relacionar. E depois desse curso, aí eu fui para Minas Gerais para fazer o curso de mentor, que era para poder formar os formadores do ProERD. Então aí fiz o curso de mentor, fiz o curso de master, lutar pela lei de regulamentação estadual do ProERD, que nós conseguimos, com o apoio, sempre com o apoio da comunidade, com o apoio dos nossos comandantes, com o apoio, porque ninguém faz nada sem o apoio, né? Fizemos o nosso primeiro seminário, foi o primeiro seminário com todos os instrutores do ProERD e conseguimos a certificação com os Estados Unidos. Na época que eu estava lá, a gente fechou em 1 milhão de alunos atendidos. Esse 1 milhão de alunos, eu acho que nós conseguimos em 2010, mas lógico que 1 milhão desde que o programa começou, né? Eu acho que o programa, o que ele tem de tão especial é que ele põe o policial na vida cotidiana das crianças, dos pais e da comunidade escolar, entendeu? Muitas vezes, em algumas comunidades, a polícia ela entra para reprimir, para atender alguma ocorrência, e o ProERD, ao contrário, ele entra para levar o conhecimento, levar a alegria. Eu acho que essa proximidade do policial com a comunidade, para mim, é o que é o grande must, é o grande tchan do programa. Bom, eu tive na gestão do ProERD, na coordenação, numa época que era um comando muito favorável, assim. Nós tivemos muito incentivo e o comando gostava muito dessa questão social. Então ele criou, na época, uma assessoria de direitos humanos, que ficava vinculada ao gabinete do comandante-geral. E ela abarcava assim, todos os projetos sociais que a Brigada desenvolvia. E na época desenvolvia muitos projetos, né? Tinha o PM Mirim, tinha o Brigada em Cena, na época os bombeiros faziam parte da Brigada, então também tinha o Bombeiro Mirim, tinha o Patrulheiro Ambiental Mirim, o ProERD e entre outros. Então todos eles eram coordenados por essa assessoria de direitos humanos. Então nós tínhamos um apoio de outras polícias, porque o Rio Grande do Sul não era um centro de treinamento. Então a gente não podia formar os nossos instrutores sem o apoio de algum centro de treinamento certificado pelo DARE América, né? que é a origem, que o programa vem dos Estados Unidos, então eles têm que certificar os centros de treinamento. Nós não tínhamos, então nós dependíamos de outros estados. Então nesse comando se veiculou a possibilidade de alguns oficiais, representantes da Brigada Militar, viajarem até os Estados Unidos numa conferência anual, né? Todo ano tem uma conferência de treinamento lá, cada vez é numa cidade, para que a gente pudesse interagir, né, com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, que era uma das grandes apoiadoras do nosso estado nessa área do ProERD. Eles intermediaram uma conversa com o coordenador internacional do DARE, dos Estados Unidos, e para nós convencê-los que era importante que nós também fôssemos um centro de treinamento aqui, que pudéssemos capacitar os nossos instrutores, formar os nossos mentores também, pela proximidade que tínhamos com a Argentina e Uruguai, nós poderíamos expandir o programa, inclusive, para esses outros países. E fomos bem-sucedidos nessa viagem, né? Tanto que, na sequência,
Passados alguns meses, numa vinda dos americanos para o Brasil para participar de um evento no estado de São Paulo, eles entregaram formalmente a certificação do nosso estado como centro de treinamento. Isso foi no ano lá de 2011 e desde então nós somos centro de treinamento e referência no Brasil, né? Porque desde o nosso centro de treinamento só se qualificou cada vez mais, né? A gente busca sempre se manter atualizado nas doutrinas, nas metodologias, expandindo o programa por todo o país. Logo que eu incluí na brigada, eu já fui fazer minha graduação, né, que é o curso de pedagogia. E aí o ProERD veio para somar. Então, até eu me formar na graduação como pedagoga, eu trabalhei como instrutora e eu sempre fui muito de observar o desenvolvimento do ProERD. Que lá no início a gente não tinha material, muitas vezes, o suficiente, né, e aquilo precisava melhorar. Então, vendo o ProERD lá em 2001, foi um crescimento enorme, que hoje o ProERD já anda sozinho, né? Pessoas importantes fizeram o ProERD acontecer e permanecer. Eu me acho uma pessoa assim que fui muito persistente, que acreditei do início do ProERD, assim, até eu me aposentar, até ir para a reserva remunerada da Brigada Militar. Então, hoje eu percebo que o ProERD ele está assim fortalecido, não está mais como ele era lá no início e por terem pessoas persistentes que acreditavam no programa, que hoje o ProERD está como ele está, né, fortalecido. E a trabalhar como pedagoga, rapidinho eu entendi de que ali eu era responsável por mais de 30 instrutores, né, futuros instrutores. Então foi, em vez de eu acompanhar um grupo de 6 pessoas, que seria a minha equipe, né, eu ficava responsável por mais de 30 policiais. E eles vinham me mandar mensagens depois agradecendo, né, a evolução, a transformação pessoal que aconteceu na vida de cada um dos policiais. Isso não tem preço, isso é muito gratificante. Quero deixar um parabéns para todos que trilharam esse caminho de 25 anos. Nem sempre foi fácil, nunca foi fácil, né? Desde o início da criação do programa, da implementação do programa no nosso estado, até hoje é uma luta diária de todos que passaram por aqui. E desejo sucesso e força para todos que seguirão.